Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, minhas redes digitais. Temos o blog, o Facebook, Instagram e YouTube. Se você digitar @Paulo Roberto Maciel 6 chega lá. Também pode digitar @Paulo Roberto Maciel 7919 ou o endereço geral Paulo Roberto Maciel. Vamos à liturgia referente à quarta-feira, dia 4 de junho de 2025, sétima semana da Páscoa do Senhor Jesus, na Igreja Católica Apostólica Romana, no ano litúrgico C. A cor dos parâmetros litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria com o prefácio da Ascensão. Vamos, então, às leituras e depois teremos a reflexão. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 28 ao 38. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais para melhor transmitir a palavra. Naquele dia, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio, aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai sempre atentos. Lembrai-vos de que, durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto. E o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 67, na Bíblia Vulgata, 68, na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 29 ao 30, 33 ao 34, 35 ao 36, refrão 33a. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos: reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder, confirmai este poder que por nós manifestastes, a partir de vosso templo que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Reinos da terra, cantai ao Senhor.
Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável, e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. É o Evangelho escrito por São João, o discípulo amado, capítulo 17, versículos do 11b ao 19. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, à interpretação. Jesus reza e suplica ao Pai pelos apóstolos para que os guarde. Não há maior alegria do que saber-se amado por Deus. É isso que Jesus quer para os apóstolos e para nós também. A alegria que temos em Deus consiste em sermos amados pelo Pai, e o Pai nos une a seu Filho Jesus. O Pai nos une ao seu Filho Jesus. É nessa força divina que os apóstolos anunciam e testemunham o Evangelho da vida. Em seu discurso de despedida, Jesus confia ao Pai e seus discípulos, pede que os guarde em seu nome, isto é, por seu poder e em sua misericórdia, poder e misericórdia que o Pai entregou também a ele. Jesus quer que seus discípulos participem plenamente de sua alegria, e não da alegria fácil, mas da verdadeira, que vem da aceitação da proposta de amor de Deus Pai. Essa proposta é que os distingue dos que vivem na ilusão. Eles têm a verdade, que vem da palavra do Pai. Uma reflexão também
aqui do livro Igreja em Oração é esta. A primeira leitura tem seu ponto central no versículo 28, quando Paulo confia aos anciãos de Éfeso as responsabilidades da missão, cuidar de si e do rebanho da Igreja de Deus, selada com a presença do Espírito Santo. As dificuldades virão por meio de lobos ferozes, conforme o versículo 29 de Atos dos Apóstolos. Mas devem ser enfrentadas com confiança na palavra de Deus e em sua graça. No Evangelho, a oração de Jesus é pela unidade. O evento da cruz se aproxima. Jesus sabe que os discípulos podem se escandalizar. Por isso ele reza ao Pai: guarda-os em teu nome. Versículo 11b. Versículo 11b. Guarda-os em teu nome. Diante do risco de se dispersarem com sua morte, Jesus se dirige a Deus para que eles sejam um. Versículo 11c. Assim como o Senhor cumpre até o fim a vontade de Deus, permanecendo unido a Ele, do mesmo modo os discípulos devem fazer a vontade do Mestre, Jesus. A unidade é sinal da presença do próprio Deus, oportunidade singular de testemunho da ação salvífica. Então, é a reflexão do livro Igreja em Oração. A reflexão anterior foi do livro Deus Conosco. Agora temos aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho, todos livros fidedignos da Igreja Católica. Em sua oração ao Pai, Jesus se mostra amoroso para com seus discípulos e ansioso para que permaneçam fiéis à palavra da verdade. Pede pela unidade deles e apresenta como modelo sua própria relação com o Pai, que eles sejam um como nós somos. Quer dizer, que os apóstolos sejam um, assim como Deus Pai e Deus Filho são um. É uma perfeita comunhão. Pede que o Pai proteja os seus seguidores contra o mal, já que deverão exercer a missão nesta sociedade marcada por injustiça, violência e morte. Em resumo, na oração de Jesus ao Pai em favor dos discípulos, são destacados: proteção contra o ódio do mundo, condições para acolherem a palavra da verdade e serem fiéis a ela, sentirem a plena alegria por serem seguidores de Jesus, viverem no mundo sem se corromper, formar unidade com Jesus e com o Pai. São as reflexões que eu passo para vocês. Tem mais uma, do livro Palavra e Vida. Quanto mais reflexão, melhor para entendermos o que nos é transmitido. Aqui diz o seguinte: Jesus pede por nós para que tenhamos alegria completa, porque quando ele pede para os apóstolos, é também por nós. Essa alegria, segundo suas palavras, provém do permanecer na verdade. E qual é a verdade? Visto que aconteça o que acontecer, somos filhos de Deus, Ele está conosco, nos protege e nos guarda. Essa é a mensagem que temos de levar aos que nos rodeiam. E a primeira maneira de pregá-lo é vivendo na alegria. Uma vez mais, devemos recordar: a alegria é uma característica básica da vida cristã. Para este dia e para todos os outros que Deus nos reserve, devemos lembrar: viver alegres, porque nossa confiança está colocada no Pai e um dia estaremos com Ele para sempre na vida eterna. Vamos falar daqueles que já estão com Deus na vida eterna? Os santos do dia. 4 de junho é dia de São Francisco de Caracciolo. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Ascânio Caracciolo era um italiano. Nasceu próximo de Nápoles, a 13 de outubro de 1563. A família, muito cristã, o preparou para a vida de negócios e da política em meio às festas sociais e aos esportes. Na adolescência, decidiu
pela carreira militar, mas foi acometido por uma doença rara na pele. Quando todos os tratamentos se esgotaram, Ascânio rezou com fervor a Deus, pedindo que ele o curasse, e se esta graça fosse concedida, entregaria sua vida somente a seu serviço. Pouco depois, a cura aconteceu. Cumprindo sua determinação, tinha então 22 anos. Foi para Nápoles, onde estudou teologia e se ordenou sacerdote. Começou seu trabalho junto aos encarcerados, doentes e pobres abandonados. Por uma ironia do destino, Ascânio recebeu uma correspondência destinada a outro padre, que o convidava a fundar uma nova congregação. O jovem sentiu-se tocado por Deus e resolveu assumir para si esta tarefa. Fez um retiro junto com 2 amigos e, ao fim de 40 dias, eles resolveram iniciar o grupo dos clérigos regulares menores. Ascânio foi o primeiro a vestir o hábito. Tomando o nome de Francisco, em homenagem ao santo de Assis, São Francisco de Assis, no qual se espelhava. Estabeleceu com dificuldades casas na Espanha e em Nápoles. Foram atividades tão intensas que seu corpo frágil logo se ressentiu. Adoeceu e morreu aos 44 anos de idade. São Francisco Caracciolo, rogai por mim, rogai por nós. Os santos estão junto a Deus, por isso intercedem por nós, que pedimos com fé. Santo do dia 4 de junho, Santo Optato de Mileve. De acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI, Santo Optato viveu na Numídia, no norte da África, no século V. O cristianismo já era uma religião cultuada livremente desde o terceiro século, mas algumas falsas doutrinas começaram a surgir. Como cristão, Optato observou que algumas pessoas seguiam outras doutrinas, que ele combateu vivamente, como o donatismo, e esclarecia com muita sabedoria o que era ensinado de maneira errada. Era um homem caridoso e pregava sempre sobre a misericórdia de Deus. Morreu assassinado por seus adversários. Santo do dia 4 de junho, São Filipe Smaldone. De acordo com o texto de Josimere Farias, Filipe Smaldone nasceu em 27 de julho de 1848 em Nápoles, na Itália. Sua família era muito religiosa. Desde cedo, Filipe sonhava em ser sacerdote e viver a vida religiosa. Estudou filosofia e teologia e se dedicou a ajudar os surdos-mudos que eram marginalizados na época. Foi ordenado sacerdote em 23 de setembro de 1871. Começou com um ministério sacerdotal catequista. Ele, então, visitava os doentes em várias paróquias. Quando houve uma epidemia em Nápoles, o padre Filipe, nosso santo, que era padre, né? Padre Filipe, cuidou dos doentes com muita devoção e caridade, até que também adoeceu e, pela intercessão de Nossa Senhora de Pompeia, foi curado e tornou-se devoto por toda a vida. Praticou a caridade e o amor ao próximo durante toda a sua vida, e por ter um carinho muito grande pelos surdos, não achava justo que eles vivessem à margem da sociedade, pois não tinham acesso à educação. Por isso pensou em dar-lhes mães e mestras às irmãs. Foi assim que partiu para Lecce, e em 25 de março de 1885, junto com o padre Lorenzo Apicella e algumas religiosas, criaram, no caso ele criou junto com elas, né,
com a ajuda dessas pessoas, ele criou um instituto para surdos, que foi muito apoiado pelos bispos de Lecce. São eles aqui citados: Dom Salvatore Luigi dei Contisola e Dom Gennaro Trama, tendo por consequência uma rápida e sólida expansão, tornando-se a congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações, que está presente em vários lugares do mundo. Bem, temos mais história ainda, uma história longa. A congregação abriu as portas da comunicação através do amor, da linguagem, da instrução para os surdos. O seu amor aos pobres brotava de sua intensa vida de oração e amor à Eucaristia. Ele morreu no dia 4 de junho de 1923. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II. Olha, no nosso tempo, hein? Foi beatificado no nosso tempo pelo Papa João Paulo II em 12 de maio de 1996. E também teve a sua canonização no nosso tempo pelo Papa Bento XVI no dia 15 de outubro de 2006. É conhecido por ser o pai e mestre dos surdos. São Felipe Smaldone, rogai por nós. Olha que história interessante. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, que significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Mesmo que seja um não, você deve acatar o que Deus responder em suas orações, em seus pedidos. Até o pai físico ou a mãe física dá um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos os nossos católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para viver na felicidade em plenitude. São Paulo apóstolo diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar no juízo final, na parousia. Teremos corpos glorificados, como o dele, quando ressuscitou e entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, modificou a aparência diante de Maria Madalena, diante dos discípulos de Emaús. Mesmo assim, com essa diferença de corpo, ele comeu e bebeu com os apóstolos. Desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús, quando oferecia a eles a refeição ali. E subiu ao céu, elevou-se aos céus. Os discípulos ficaram admirados com ele subindo ao céu. Teremos um corpo assim, imagine. É algo indizível para nós. Inefável, grandioso, inexpressável, inexprimível. Maravilhoso, wonderful. Para isso temos que pedir perdão dos nossos pecados, nos arrepender, sermos batizados e acreditar em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é o Pai, Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo, nosso defensor. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para você. Acesse Paulo Roberto Maciel, na internet, YouTube, Instagram, Facebook e blog. @Paulo Roberto Maciel 6 /.